Hoje iniciamos uma série especial de lives. Esse vídeo vai ser simultaneamente distribuído aí para o Facebook, para o YouTube, para o IGTV, e a ideia do formato horizontal é justamente para ir para o YouTube com uma cara mais legal, né, do que divididinho ali, compridinho, meio a meio, não fica tão interessante, tá? Bom, o que é reconexão, né? Quando a gente pensa em reconexão, pessoal, a gente tem uma ideia de que algo foi quebrado, foi separado, né? Então a gente precisa reconectar. É unir algo que já foi, em algum momento, já teve uma conexão, né? E por algum motivo ele se desconectou. Então, eu dou um curso que se chama Reconexão GAR. GAR significa lar em sânscrito. Então, Reconexão GAR é a reconexão com o seu lar. Mas o lar, ele não é simplesmente o lar físico, né? A casa da gente. O lar, ele significa muitas coisas, né? Principalmente nesse mundo material. O lar é o nosso corpo, o lar também é o nosso mundo, o lar é a nossa família, nossos amigos. Mas o principal, principalmente o lar, e onde a gente realmente tem que estar, é a nossa essência, é o que está dentro. Somos nós, né? O nosso lar é o que a gente tem aqui, ó, aqui dentro, essa vida que a gente tem. Sem esse lar, todos os lares materiais não existem, né? Não tem necessidade de existir. Então, é um retorno ao lar, né? Esse processo todo que a gente está vivendo. E essa reconexão com o lar, a reconexão com a essência, ela tem ficado muito intensa nesse período, a necessidade de se reconectar com o lar, né? No primeiro momento, a gente tem o lar físico, então é o que a gente olha mais, é o que a gente percebe que, poxa, eu tô aqui, mas não me sinto bem, eu tô aqui, mas continuo com um buraco, né? Continuo me sentindo só, mesmo estando rodeado de pessoas, né? A gente tem um momento de reconexão, ela geralmente vem com um momento de crise existencial, porque quando a gente precisa se reconectar e a gente não sabe com o que, né? Primeiro que a gente olha na matéria, que é a referência que a gente tem, né, de estar aqui nessa existência, mas você pode tentar suprir essa falta e essa necessidade de se reconectar com sei lá o que, com qualquer coisa material, e isso nunca vai te proporcionar essa reconexão, né? Porque o principal, o start, a sementinha, ela tá aqui. Essa é a reconexão real que você precisa fazer, que é consigo mesmo. E dentro do Reconexão GAR, a gente está falando o tempo todo sobre essas questões, né? Quando a gente entra na busca por essa reconexão com a própria vida, a gente está distante por quê? Né? Porque a gente tem diversas camadas que vão sendo inseridas ao longo da nossa existência, que vai nos afastando cada dia mais de quem somos, né? Essa ideia de que o que é um material, ele é o que nos forma como seres, isso é ilusório, né? Porque o material, ele nunca vai ser um fator determinante para a gente realmente ser o que a gente é. A gente cria cascas, a gente cria máscaras, né? Mas a nossa essência é única, né? E então, nesse momento
de quarentena, surgiu dentro do Reconexão o Troca de Amorgar, que são professores voluntários, né, alunos ou não, ou convidados, que trazem um complemento para todo esse processo do Reconexão, que é a busca, o retorno ao lar, essência, né, através da ferramenta casa, porque é isso que a gente faz no curso Reconexão GAR, mas o Troca de Amorgar vem trazer novos olhares, novas possibilidades, e com isso foi um grande presente do universo poder me associar a pessoas tão incríveis, né? E que não é um ou outro, todos nós temos algo a oferecer de bom, né? E a ideia do Troca de Amorgar realmente foi criar aumentar a onda de amor, né? Porque eu acredito de verdade que é o amor que pode transformar este planeta, né? Não é pelo ódio, não é pela ira, não é pela guerra, é pelo amor, o amor, o amor, o amor pode curar, né? E nessa troca, cada professor voluntário traz a sua maneira de se expressar e de se conectar, né, com o mundo sob diversos aspectos, né? E é a forma de complementar o conteúdo do Reconexão. Então, o Troca de Amorgar, a gente tem yoga, feng shui, mandala, arte, ayurveda, né? Tudo que pode favorecer um novo olhar, um novo olhar, uma nova vida, para a sua nova vida, vamos dizer assim, que desconectando desse mundo material imposto, né? E realmente fazendo com que o aluno tenha uma percepção de quem ele é e possa fazer as suas próprias escolhas, né? Com isso, a primeira convidada, que é queridíssima professora do Reconexão GAR, vou trazer ela agora, que é a minha amiga Carol Pontes. A Carol, deixa ela chegar aqui, eu já vou fazer a apresentação, vocês já devem ter conhecido um pouquinho aqui no... Oi, Carol! Oi! Me arrumei para live, que agora a gente só se arruma para live, entendeu? O rolê é brinco novo. A gente só se arruma para live. Me arrumei para live, pelo menos uma coisa para se arrumar. Gente, a Carol é minha amiga, mas a gente começou pela Ayurveda, né, essa amizade. E por tudo que ela é professora de yoga, ela é terapeuta Ayurveda. Que mais, Carol? Você... Mãe! Mãe! A Carol, gente, é dançarina de Ojibwe também, que é uma dança tradicional, né? Não é tradicional, é clássica, né? Uma dança clássica. Clássica, tradicional, né? Tradicional na Índia. E a Carol dá aula, curso, workshop, tudo voltado à saúde, alimentação, né? A Carol também é chefe, gente, chefe ayurvédica e vegana, né? Então, o olhar da Carol sobre vários aspectos da vida mudou a minha forma de olhar, né? E eu acho que esse é o cada ser humano tem algo a oferecer e dentro da história da vida de cada um existe um momento de despertar. Eu falo que os momentos de despertar, eles acontecem em todos os momentos. Todos os dias a gente tem algum momento, uma possibilidade de despertar, né? E eu imagino que a Carol tenha o seu, né? Alguns momentos, né, Carol? E é isso que a gente vai trazer hoje, uma forma de inspiração, porque às vezes a gente está tão alienado no nosso mundo, a gente nem vê possibilidades, a gente acha que a gente tem que acordar e dormir do jeito que a gente não tem forma de mudar, né? Só que sim, a gente tem, em todos os momentos, tem uma possibilidade de mudança, de ampliar o olhar. Eu comecei o meu momento de despertar através do design, né? E não só do design, foi meio paralelo, foi o design
e o impacto ambiental, isso me impactou muito. E também a alimentação, que eu falo sempre, que eu plantei uma cebolinha num copo e ela cresceu. No dia seguinte, eu falei, meu Deus, deu um estalo. Eu falei, gente, eu jogo comida no lixo a vida inteira. Tipo, eu tô jogando vida fora. Enfim, é um momento de despertar e que faz você repensar toda a sua forma, né, o seu lifestyle. E a partir daí foi um processo, né? E todos os dias a gente está num processo. Então, Carol, eu agradeço muito você estar aqui. Eu sei que você, para mim, você é uma pessoa muito inspiradora, assim. Eu tenho uma grande admiração por você, pelo seu conhecimento e pela sua história de vida também, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de vida para todo mundo, porque geralmente as pessoas, a gente está numa live, a gente está falando do profissional, né? Mas e a Carol Pessoa, né? Quem é a Carol? Eu vou começar no quem é a Carol, sem ser a Carol professora de Ayurveda e de Yoga, sabe assim? Vamos para o lado humano da coisa. Quem é a Carol? Que não o que a Carol faz, né? Não o que a Carol faz, os trabalhos que ela executa. Então, a Carol é mãe de 2 meninos, é uma buscadora. Eu comecei também esse start, esse despertar pela alimentação, foi uma coisa que sempre me deu um estalo, né? Eu me tornei vegana aos 17 anos. Foi assim um momento, né, de clareza que eu tive ao questionar a questão da alimentação, e eu fui buscar nessa época, não vou falar a minha idade, 17 anos eu tinha, já faz um bom tempo, não tinha muito, nem existia esse conceito veganismo, né? Nem existia esse termo. Então eu fui buscar e me chegou as tradições védicas, me chegou o conceito da não violência, de ahimsa, e isso fez muito sentido aplicar na vida prática, né? Eu ainda não tinha nenhuma conexão com nada da Índia, com nada que remetesse a esse universo védico, mas o conceito de ahimsa, da não violência, de buscar uma alimentação de uma qualidade pura, que nos Vedas eles chamam de sattva, sátvica, aquilo fez sentido para mim, eu comecei a buscar cada vez mais e fui entrando nesse caminho através da alimentação, para manter o meu corpo saudável e para, de uma certa forma, não impactar no planeta de uma forma negativa, né? Eu queria entender qual que era essa função de estar na vida. E aí eu segui, então eu encontrei a dança que me levou para todos os caminhos, né? Eu sempre gostei muito de dançar, essa é uma expressão da a minha alma precisa do movimento. Eu encontrei na dança uma forma de me expressar, de expressar os meus sentimentos que não saíam através de palavras, né? Nem sempre a gente consegue se expressar aquilo que a nossa alma precisa. Eu acho que a arte é um caminho para muitas pessoas. Cada uma encontra a forma que a sua alma se expressa. A minha me encontrei na dança e aí eu mergulhei nesse universo que me trouxe mais elementos da cultura, da filosofia. Na dança eu encontrei o yoga, a professora dava aulas de yoga e aí eu me apaixonei por aquilo e me dediquei ao yoga e me tornei professora depois de um bom tempo praticando e estudando até hoje sempre. E o yoga me levou para o Ayurveda. Então, uma coisa foi levando para outra. Mas a minha busca sempre foi por saúde, né? O meu momento sempre foi estar saudável, ser saudável. O que é ser saudável, né? Porque o nosso conceito... Desculpa. Só te cortando um pouquinho, antes da gente partir para essa parte, como que era Porque 17 anos é muito nova, né? Bem novinha. E como que era como que foi a sua criação em relação a isso, né? Porque a gente tem uma referência, a gente vai carregando, criando as cascas, né? Eu falo as cascas da cebola e nos afastando da essência cada dia mais, né? E aí, para a gente encontrar a nossa essência, a gente tem que ir tirando essas cascas. Com 17 anos, a gente tem pouca experiência de vida, né? Mas a sua foi muito jovem, né? Um momento de despertar.
Como que foi isso? Como que era essa relação família, alimentação e saúde, assim? Não, não foi fácil, não foi nada fácil. Eu não vim de um lar vegetariano, eu não vim de um lar que se preocupava com a alimentação, eu vim de um lar de uma mãe que era profissional executiva, né, 24 horas por dia, né, até quando ela ia dormir, ela dormia pensando no trabalho, acordava pensando no trabalho, a vida dela era workaholic, então ela não tinha tempo. Eu nunca comi uma refeição preparada pela minha mãe, então ela não me ensinou a cozinhar, ela me ensinou a pegar a comida congelada do freezer, fritar, né, hambúrguer, essas coisas mesmo, mesmo do mundo moderno, né? Então, micro-ondas. Purê em pó, purê, eu lembro disso, eu lembro do purê em pó. Quem me conhece hoje não imagina como foi a minha infância, né? Então foi assim, de vida prática, né? Mas assim, em algum momento eu tive não foi um incentivo, eu acho que algumas coisas a gente carrega de alma mesmo. Eu sempre fui rebelde, eu sou uma pessoa rebelde. Eu procuro não ser agressiva com essa rebeldia, porque rebeldia não necessariamente tem que estar vinculado com agressividade, né? Rebeldia está ligado com ação, com atividade inteligente, né? Você se rebelar, eu acho que parte do lugar da reflexão, de você ouvir a sua intuição, falar, isso está errado, alguma coisa me diz que isso não está certo. Então, a minha intuição... Carol. Exatamente. Então, eu me rebelei com esse sistema dentro dessa caixa, né? Onde tudo está pronto, onde vai lá, não pensa, não reflete, faz, reproduz. E é esse sistema que nos adoece, que nos afasta da nossa essência, da nossa natureza. Então, talvez a minha natureza veio forte em mim com esse princípio da rebelião. E eu, sei lá, tive um momento, um sonho, uma inspiração com relação à alimentação e fui pesquisar. Na minha época já tinha internet, né? Aquela discada que o telefone ficava ocupado enquanto você usava a internet, né? O que você pesquisou? Você vai alimentação saudável? Como que se produz a carne? Como que se produz a carne? Porque eu também não sabia. Eu não sabia que vinha de um frigorífico, que vinha de um matadouro, que os animais passavam por um sofrimento. Eu também não sabia que a carne não era um alimento necessário, né, em questão de nutrientes, em valor nutricional. O meu padrasto, que foi quem me criou, era gaúcho, então a carne fazia parte de um contexto cultural muito forte na minha casa, né? Churrasco era uma coisa semanal, era quase na igreja, né? Era religioso aquele momento, o preparo. Quem é churrasqueiro sabe que tem toda uma preparação no dia anterior, de salgar, enfim, pelo menos os gaúchos eu já vi que é um ritual, né? Então eu vivia isso dentro da minha casa. E quando eu fui ver como que era a granja, eu estendi isso para tudo. Comecei a pesquisar e aquele monte de informação reverberou de uma forma em mim. Foi muito impacto que eu recebi. E, ao mesmo tempo, eu descobri que vários mestres espirituais, como Satya Sai Baba, Ama, pregam a não violência, né? Então eu fui fazer, e a importância que a alimentação traz no seu comportamento. Então, como se alimentar além de alimentos nocivos para a sua saúde, como isso tem impacto na sua mente, como isso tem impacto na sua energia, como isso tem impacto em tudo que compõe o seu organismo. E aí eu falei, não quero isso para mim, né? E quando você é jovem, né, tem esse ímpeto de quebrar, e eu acho que a alimentação quer ser revolucionária de alguma forma. Eu não fiquei careca, eu não pus piercing, eu não fiz tatuagem, eu fiquei vegana. Foi a minha forma de se rebelar, de me rebelar. A minha família pirou, tudo que o jovem gosta, né? O meu padrasto gaúcho surtou e a minha mãe achou que era uma febre passageira. Isso aí é modismo de menina adolescente que está tentando se encontrar, né?
Mas de verdade eu mergulhei nisso e eu sempre fui apaixonada pela alimentação. Eu sempre fui apaixonada. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de cozinhar, o quanto eu tenho prazer em servir, em fazer uma comidinha. Eu gosto de fazer bonito, colorido. E a minha mãe não me ensinou isso, então eu fui fazer um curso de culinária aos 17 anos, né? Encontrei um curso de culinária vegetariana, e aí pão integral, culinária não sei o que lá. E fui mergulhando nisso, fui me apaixonando pela fazer a comida. Comecei a fazer a minha comida, fazer a comida em casa, separada, né, dos outros que faziam com carne. Num primeiro momento, isso foi um aspecto de embate, né? Mas como eu mergulhei nessa coisa do conceito da não violência, eu procurei, embora no primeiro momento eu acho que faz parte, né, de você, isso é ruim, você é mal, comer carne não faz bem, para que você vai comer, isso é morte, né? Eu entrei nesse lugar que eu acho feio, mas que eu acho que faz parte, de ficar condenando quem não estava no mesmo bote que eu, né? Sem entender que cada um tem o seu processo e não existe isso de certo e errado, existe estados de consciência e o momento da vida de cada um. E então eu segui nessa história da alimentação e isso foi norteando todas as minhas outras buscas, né? Você chegou aí para a Índia muito novinha também, né? Como que foi essa? Eu fui aos 23 anos, eu queria ter ido bem cedo. Eu comecei a fazer dança indiana aos 19. Eu encontrei a dança clássica também em São Paulo, que também era algo não conhecido, que aí então eu me apaixonei pelo esse universo da Índia, por essa filosofia védica, e eu queria tudo que viesse dessa fonte, né? Eu queria tudo que viesse daí. Então, ainda não se tinha muita informação sobre, né? Mas como eu gostava de dançar, eu já fazia outras danças, flamenco, a dança sempre permeou a minha vida. Mas quando eu vi uma apresentação de dança clássica indiana, meu coração pulsou, meu olho encheu de lágrimas, eu falei, é isso, né? E a dança, ela é um yoga, né? Ela é um caminho de autoconhecimento, ela não é só uma forma de você mover o corpo ao som de uma música. Isso é muito maravilhoso, mas a dança indiana, ela é como uma arte marcial. Ela é um caminho de autocontrole, de autoconhecimento, é como um yoga mesmo, né? Então, eu comecei a fazer dança aos 19, logo depois eu comecei a praticar yoga. Devocional também, né? Porque a dança indiana é toda ligada às deidades, todo um histórico, filosófico. É uma oração, a dançarina, ela é uma devota, né? Ela é uma devota, a conexão da dança é uma conexão devocional. E isso sempre me pegou, né? Eu sempre fui Bhakti também, eu sempre tive essa relação devocional. E a dança fez esse sentido de ser uma forma de me conectar com a minha alma, com a minha fé, com a minha devoção, aquilo que fazia sentido. E aí, aos 23 anos, eu tive a oportunidade de ir a primeira vez para a Índia, morei 7 meses na Índia. E foi uma experiência forte, né? Eu era vegana já desde os 17, mas ao chegar na Índia, a Índia não é um país vegano, né? É um país vegetariano na sua maioria. E a indústria láctea, a alimentação, ela é muito láctea na Índia, porque tem esse conceito da vaca sagrada, né? O leite é um alimento considerado pelo Ayurveda um alimento muito bom, muito nutritivo, mas o leite dos Vedas não é esse leite que a gente tem hoje, né? Esse subproduto da violência industrial está muito longe de ser o leite descrito nos Vedas. Mas é conveniente para o capitalismo, né, manter também, principalmente na Índia, esse conceito. E aí, lá eu comecei a entrar em contato com o Ayurveda, e, bem, enfim, estando num país não vegano, eu não tinha muitas opções e comecei a inserir novamente a manteiga, o leite na minha alimentação, né? Um certo receio no começo, mas era o que tinha, né? Eu cedi ali. E quando eu voltei para o Brasil, eu decidi estudar mais aprofundadamente o Ayurveda, porque eu vi assim, que era um universo, né, de informações. E quando eu cheguei em São Paulo,
Não tinha também muitos cursos de Ayurveda como tem agora, que agora o Ayurveda se expandiu, todo mundo já ouviu falar, mesmo que não conheça, já ouviu falar um pouquinho de Ayurveda, né? Eu tinha começado a minha vida acadêmica, parei para poder ir para a Índia, e quando eu voltei eu não quis retomar no mesmo curso que eu tinha ingressado, então eu fui procurar, né? E aí eu encontrei na Universidade Anhembi Morumbi um curso de naturologia, que existe até hoje, é uma formação em naturólogo, e uma das disciplinas era Ayurveda. Eu falei, pronto, encontrei, é aqui, né? Mas eu já vinha de um contexto rebelde, fora da caixinha, eu não gosto de formatos pré-estabelecidos, né? Eu tinha morado fora, dentro de um contexto de ashram, vida em comunidade espiritual. Então, voltar e entrar numa universidade, para mim, foi muito difícil. Imagina. Né? Foi muito difícil. Eu jovem, com experiências muito intensas, entrei em conflito, né? Mas cheguei até a disciplina do Ayurveda, consegui seguir, porque eu queria chegar lá, né? Eu aguentei firme e forte. E lá eu conheci o meu professor, que é o Dr. Luiz Guilherme, da Clínica Danvantari, em São Paulo, um excelente médico. E eu me apaixonei. Ali eu falei, é isso mesmo. É o Ayurveda o meu caminho. Larguei a faculdade e fui só estudar com ele. Larguei a naturologia, que eu achava muito bom, mas superficial, porque você vai ver várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria só o Ayurveda. E aí eu mergulhei, eu fui fazer várias formações com o Dr. Luiz Guilherme, depois outras, e depois eu voltei para a Índia para me especializar, já estudar em hospital e me aprofundar aí. E o Ayurveda fez o link que eu precisava com a alimentação, né? Porque a base do Ayurveda para a saúde é a relação com a sua digestão, é a relação com a alimentação, que sempre foi o ponto-chave da minha vida, né? A alimentação era muito importante para mim, né? Mas eu não encontrava, mesmo na nutrição, o que tornava a alimentação assim uma coisa tão importante de fato. Não é sobre micronutrientes, macronutrientes, não é sobre quantas refeições você faz no dia, né? É sobre observar o seu corpo, entender como ele funciona. Então, o Ayurveda é uma ciência muito ampla, muito vasta, muito rica para falar da alimentação. E o Ayurveda, embora não seja vegano, vegetariano, ele dá muito embasamento para você entender as suas escolhas alimentares. Ele dá muito embasamento científico para você entender o porquê do vegano, o porquê de uma alimentação vegetariana, o porquê de uma violência. Para alguém que tem uma energia rebelde, o Ayurveda é maravilhoso, porque ele te dá a possibilidade de escolha, né? Porque eu acho que hoje está tudo muito chato e muito imposto. Então, tudo que você vai ler em relação à saúde e alimentação sempre tem um ponto de vista ali que é radical e fala, não, você não pode, você pode, você tem que se alimentar tantas vezes, você tem que tomar tanto X de água, enfim, é muito chato. Né? Que você fala, caramba, mas a minha vida não é assim, eu não consigo fazer isso que está falando. E aí você acaba até entrando num processo de culpa. Né? Exato. Uma coisa tão básica, por exemplo. Eu não consigo seguir, poxa, só eu não consigo, todo mundo consegue. E no final não é isso, né? Então vira até um processo de você se culpar por não conseguir se adaptar às regras impostas, né? E o Ayurveda dá essa opções, né, de escolha. Isso é muito legal. Eu também. Isso é revolucionário. Como radical, como uma boa rebelde, eu também me sinto bem à vontade no Ayurveda, assim, né? E também outra, né, Carol? Saber que, ok, fiz essa escolha hoje, mas eu consigo compensar, eu consigo fazer isso para melhorar. Exato. Você tem a opção de escolha, né? Isso é muito bom, isso é consciência, né? É você sair da caixinha e deixar de ser padronizável, né? Que a gente não tem que ser. Então, é muito bom. Eu amo. Carol, Ayurveda. E, Carol, nesse processo,
Você, como você começou nesse... Então, é engraçado, porque eu também tive o meu despertar, começou lá com 20 anos, né? Foi um momento muito... foi a primeira crise, vai, existencial da minha vida, e aí você começa... E aí começaram a surgir. Inclusive, eu tenho uma revistinha velha aqui de 20 anos, falando sobre a Ayurveda, que foi o primeiro contato que eu tive, há 20 anos atrás. Eu não me aprofundei, eu fui para outro caminho, né? E é engraçado isso, porque esses momentos de despertar, esses sinais que a vida vai dando para a gente, ela vai, parece que, semeando, né, o caminho. Mas é o momento, eu, sinceramente, eu amo, acho que a Ayurveda é maravilhosa, mas eu não pretendo trabalhar com a Ayurveda, não é isso. Eu sou uma curiosa, né? Eu pretendo cada dia mais entender para inserir na minha vida, né? E também mostrar para as pessoas que é legal, que é uma opção de liberdade de escolha, né? Exato. Mas a sua não, parece que é como eu com a arquitetura e o design, já estava em mim. Então, a sua história, ela já estava em você, né? E isso é muito interessante. Em algum momento você chegou a pensar que esse não era o teu caminho? Você chegou a se questionar? Nunca? Nunca. Nunca se questionou? Que doido Nunca me isso. questionei. Nunca me questionei porque eu fui me encontrando. Eu só me questionei. O momento em que eu me questionei foi quando eu comecei a estudar o Ayurveda e eu não conseguia praticar o Ayurveda porque eu estava condicionada a um sistema de vida que era anti-ayurvédico, né? Eu tinha que acordar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as contas e eu tinha aprendido que café da manhã Come comida. não dava para fazer comida. Aí eu estudava um Ayurveda que falava de 5.000 anos atrás, da relação com a natureza. Eu morava em São Paulo, Santo André, mas é São Paulo, né? Falando de urbanidade. Eu estava dentro de um contexto urbano, então eu não conseguia muito bem. Em algum momento, eu comecei a me cobrar de não estar conseguindo aplicar o Ayurveda na minha vida. E para mim, eu não sei se tem a ver com aspectos astrológicos, Plutão na primeira casa, todo mundo na primeira casa, e eu tenho uma necessidade de só consigo fazer aquilo que faz sentido para mim. Eu não consigo fazer algo que não faz sentido para mim. É uma dificuldade severa. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu não sei ainda, mas eu não consigo fazer aquilo que não faz sentido. Então, não fazia sentido para mim estudar uma coisa, entender o Ayurveda e não conseguir aplicar e falar para as pessoas fazerem. Se eu não estava conseguindo fazer, se eu não tinha entendido na raiz, como eu poderia orientar alguém a fazer, a mudar os seus hábitos, a entender que tem um ciclo biológico no seu organismo, né? Então, a gente tem uma emergência aqui no Ocidente, e isso a minha vivência na Índia me ensinou, que é esperar dar o tempo das coisas, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, vata predominante, eu sou agitada, eu gosto das coisas imediatamente, eu tenho dificuldade de esperar o tempo das coisas, né? Eu acho que não é uma exclusividade minha, é uma exclusividade de todo mundo que nasceu na mesma época que eu, nesse mundo moderno, né? Em que a gente tem a internet, as coisas cada vez mais rápido, a gente vai desaprendendo a esperar o tempo das coisas, né? Então, eu comecei a entrar nesse colapso e resolvi, então, que eu queria sair desse sistema. Eu tinha saído de tantas caixas, eu quebrei com a alimentação, com o padrão de estudo, com o meu tipo de trabalho para minha idade, né? Eu já tinha quebrado tantos padrões, mas eu ainda vivia na cidade e fazia as mesmas coisas e consumia as mesmas coisas e dependia de um sistema financeiro, eu dependia do mesmo sistema. Então, na verdade, eu não estava vivendo fora da caixa, né? Então, eu engravidei. O que você está falando é um momento
muito crucial, né, na vida de um monte de gente. Tem muita gente vivendo exatamente esse momento agora, que é, poxa, eu estou buscando, eu tenho conhecimento, eu sei que isso é melhor, mas eu não consigo sair do que eu estou vivendo para realmente implantar esse conhecimento, né? Eu falo, não adianta a gente ter conhecimento, a gente tem que buscar a sabedoria. A sabedoria a gente só iniciando, né? E como conquistar isso, né? Então é uma crise muito forte, inclusive nesse período que a gente está agora, Carol, né? Das pessoas realmente estarem buscando respostas, aí elas começam a encontrar essas respostas e aí vem e fala, poxa, mas olha o mundo que eu vivo, como é que eu vou sair disso? Né? E é realmente acreditar, né? É acreditar. É acreditar, né? E seguir essa força que te inspira, né? Não é só você esperar as coisas acontecerem no tempo certo, mas também ter fé que você tem a possibilidade de mudar. Né? Então, assim, eu acho que é a fé vai movendo você para o caminho certo, né? E aí, o que aconteceu? Quando a gente se conecta, quando a gente se reconecta e se reconecta com a verdade da nossa alma, a gente tem essa força e essa fé para a transformação. Só que nós não aprendemos este caminho de reconexão. Né? Esse trabalho que você propõe, essa proposta que você trouxe agora da reconexão com vários elementos é muito bacana, porque a gente não aprende nada disso na vida desde que a gente nasceu. Né? E a gente termina por esse estilo de vida que nós nascemos aqui, ele é desconectador. Né? O Ayurveda, por exemplo, é uma ciência, é uma filosofia, é uma prática que te reconecta, que reconecta o ser humano à natureza. E não é só a natureza essa que a gente vê aqui fora, plantas, né, verde, árvore, é a natureza que está, que é você, que nós nos desconectamos. E que quando nós nos afastamos da natureza física mesmo, de fato, nós nos desconectamos da nossa natureza interna. Então, o Ayurveda, como outras coisas, nos proporciona um caminho de reconexão. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, então, isso veio muito forte para mim. Eu já tinha uma insatisfação de querer mudar o estilo de vida, mas não saber como, de me sentir muito nova para fazer uma mudança muito impactante, e ao mesmo tempo é nessa idade que você tem a força para quebrar com padrões, né? Mas eu vinha de conceitos muito enraizados, conservadores, valores de criar estrutura, status, né? Estabelecer uma estrutura material para te dar segurança. Eu tinha todos esses conceitos. Padrão de vida, né? Ai, meu Deus. Padrão de vida para te proporcionar segurança, estabilidade, mas que vai tirando, na verdade, a sua vida, né? Porque o que eu sentia é que eu não vivia, eu sobrevivia. Eu sobrevivia correndo atrás destes valores que me foram ditos serem essenciais para ser feliz. Além de não ser feliz, né? Eu sentia que alguma coisa estava errada. É um caminho contrário, né? Cada vez... Porque a sociedade nunca está fora, só que dizem que sim, né? A sociedade, a estrutura que a gente vive diz que a felicidade está fora. Então você está sempre se afastando cada vez mais de você. É muito louco isso. Exatamente. Você tá indo no caminho contrário da felicidade, né? Você está buscando fora. E esse manter um padrão, gente, ai meu Deus do céu. A gente tem que se libertar realmente, porque... Totalmente. Os padrões, eles só servem para fazer a máquina da indústria girar, né? Não, você nunca vai encontrar felicidade nesses padrões, né? Somos só escravos, né? Somos só escravos nessa roda do sistema que nos faz acreditar que precisamos correr atrás de uma felicidade, né? Então é como se a gente nascesse, colocam a gente numa rodinha, o ratinho, a gente é um ratinho, colocam a gente naquela rodinha, amarra um fiozinho com queijo na sua frente e põe você para correr, uma varetinha.
Você pensa que você está correndo para alcançar o queijo, na verdade o queijo está preso ao seu corpo, né? Se você parar, esse queijo vai ficar na sua frente e você fica ao alcance para pegá-lo, né? Mas, enfim, a minha gestação foi o motor principal para a minha saída. Eu sempre quis quebrar com esse estilo de vida, mas eu não tinha coragem, eu não me sentia forte, eu não tinha ferramentas. Eu acreditava em todos os conceitos que me foi dado desde pequena. Mas, enfim, veio a criança, veio outras pessoas e nós saímos de São Paulo para morar no interior de Minas Gerais, no sul de Minas, na roça mesmo. E eu tinha essa coisa de viver o Ayurveda. Eu falei, não, eu quero quebrar para poder entender na prática. O que você falou, conhecimento eu tinha, informação eu tinha. Eu não conseguia ainda viver isso, né? Eu queria a sabedoria do Ayurveda, eu queria a sabedoria mesmo do estar vivo, do estar plena. Então eu fui para a roça, né? Sem internet, sem luz, sem boleto de... Enfim, sem necessidade de ter tantos elementos que a vida aqui na urbanidade se faz necessário ter, né? Porque foi esse contexto que nós estabelecemos. E eu escutei de um professor uma vez, e essa foi a minha força motora, que a cidade é o resultado do desequilíbrio da mente humana. Quando eu vi isso, eu falei, bom, se a cidade, a forma como nós estabelecemos o estilo de vida aqui, individualizado, a gente saiu do coletivo, cada um tem a sua geladeira, né? A gente tem luz elétrica, quer dizer, é todo um contexto. Eu sei que pode parecer um papo riponga, né? Mas, bicho grilo, mas esse estilo de vida que nós estabelecemos aqui, ele é antinatural. Ele é provedor de adoecimentos e desequilíbrios, né? Os nossos antepassados que viviam na roça, que viviam da agricultura, e isso quando a gente fala parece uma coisa atrasada, né? Hoje até quem faz a sua comida é exótico, né? Porque, nossa, ele foi lá, comprou orgânico, cortou, cozinhou e fez a comida. Parece que isso é algo extraordinário, né? Quem fala... Eu ter hortinha aqui na minha casa alugada é tipo, eu sou meio hippie, né? Tô fora do... você é meio ancestral. Como é que você tem feijão? Como você pode colher feijão na tua casa, né? Que é isso? Como? Mas é um jardim, tinha que estar com plantas ornamentais, só que não, né? Você vê, é sempre essa coisa do urbanoide plastificado, né? A gente se posiciona assim. E o Ayurveda fala disso, o Ayurveda fala da qualidade do alimento, desde a sua origem, fala das estações do ano, o Ayurveda fala do ciclo, do ritmo do sol, o impacto no seu organismo, o Ayurveda fala da pureza, do ar, da água, do alimento. Eu não tinha acesso a nenhuma dessas coisas e eu queria, de fato, visceralmente entender e vivenciar isso. Como entender isso na cidade, né? Só indo para o meio do mar. Exato. E, claro, não só por isso, a minha vontade de sair do sistema, né? Juntou tudo e nós fomos, então, para essa vivência, plantar o nosso alimento, colher o que a gente plantou. E isso ensina muito sobre a espera, né? Porque você não tem como ir no mercado comprar um alface. Você tem que plantar e o alface demora. E dependendo do clima, você pode perder o seu plantio, né? Então, a gente perdeu por geada, a gente perdeu por chuva de granizo, a gente perdeu por não adequar a boa irrigação. Então, tem coisas que você perde mesmo que você plante. E a natureza ensina muito na prática, né? Ensina muito na prática. E o Ayurveda tem um termo chamado Ritu Charya. Ritu é estações e Charya é rotina, né? Então, a rotina sazonal, o impacto que a mudança das estações tem no nosso ciclo biológico, no nosso corpo, e como a gente deve se preparar para evitar desequilíbrios que vão levar a doenças, né?
Então, aqui na cidade, a gente não acompanha a mudança das estações, a gente acompanha na internet, mas você não sabe quando vai chegar a primavera. Você não sabe intuitivamente, porque nós não estamos conectados, porque não há uma natureza aqui na cidade para nós nos conectarmos. E esse foi o primeiro grande impacto que eu tive nesse estilo de vida, que foi perceber organicamente, sem calendário, sem relógio, que na nossa casa não tinha nem calendário nem relógio, era a chegada das estações. Os animais se comportam de forma diferente, o vento muda, as plantas totalmente têm outra resposta, né? E aí você percebe que o seu corpo também tem esse impacto. A natureza, ela está em nós. Só que fica muito mais perceptível quanto mais a gente está perto da natureza, né? Então, aqui a gente tem pessoas que falam, eu sou notívago, eu durmo tarde, eu não gosto de dormir cedo, né? Eu rendo muito mais à noite. Isso é um estado de desequilíbrio, né? Você é notívago porque tem luz elétrica, você é notívago porque tem celular, tem Netflix, tem coisas que te mantêm acordado, que enganam o seu corpo, né? Porque por mais de 100, 200 mil anos, nós evoluímos só com o elemento fogo natural, né? Nós éramos nômades, nós vivíamos na floresta, na savana, buscando o nosso alimento. Então, por muito tempo, o cérebro do indivíduo, do ser humano, ele se estabeleceu com a luz do sol e com o escuro da noite, não com a luz elétrica, né? Então, o advento da eletricidade trouxe uma transformação no estilo de vida. E se por um lado favoreceu aspectos de desenvolvimento, por outros atrapalhou muito, né? Porque quando a luz incide pela nossa retina, o cérebro entende que ainda é dia e que ele tem que continuar trabalhando. E isso gera uma série de disfunções hormonais e fisiológicas no organismo. Indo morar na roçona mesmo, a Érica já viu umas fotos da minha casa lá, no alto da montanha, sem luz elétrica, a gente sentia o peso da noite e a leveza do dia, sem interferência de luz elétrica. Quando dava 7 horas da noite, imagina, eu nunca imaginei, eu durmo cedo, mas na roça, dava 7 horas, você sentia um peso. Já não tinha mais luz, os sons eram outros, né? Eles são mais hipnotizantes que aquela coisa de cigarra, né? São sons mais hipnotizantes. O próprio som da noite já te hipnotiza, já te amortiza. Ele te hipnotiza, né? E realmente, a partir dessa hora, depois das 8 horas, existem várias mudanças hormonais dentro do nosso corpo. Isso a Ayurveda explica, isso a ciência explica. Hoje, o ciclo circadiano, que foi explicado por 3 prêmios Nobel de Medicina em 2017, explicam o que o Ayurveda explica há mais de 5.000 anos. Em 2007, 3 neurocientistas ganharam o prêmio Nobel explicando o impacto do estilo de vida nas células, que isso é determinante para a nossa saúde ou para a nossa doença, explicando assim que nós temos um ritmo biológico dentro do nosso corpo, que é ligado ao ciclo circadiano, que é o ciclo solar. Esse ciclo solar tem impacto no nosso organismo e ele é determinante para dar início a processos químicos e hormonais dentro do nosso corpo. Então, estar acordado, estar em atividade e estar dormindo nos horários biologicamente determinados para o corpo humano é essencial para a vida. Só que o nosso estilo de vida nos fez perder a noção desse ciclo e desse relógio dentro de nós. Só o caminho contrário, né? Tudo. Só o caminho contrário. Não, tanto que assim, lembra a novela das 8? Era às 8, né? Hoje que era às 8. Eu não assisto mais novela, mas chegou um momento que as novelas começaram a passar cada vez mais tarde. Quer dizer, é um processo que leva, né, as pessoas a ficarem mais tempo acordadas, a reduzirem o tempo de sono. E é aquilo, né, Carol?
quando eu estou em São Francisco Xavier, gente, dá 8h30 da noite, você fala, nossa, mas parece meia-noite. Ai, não sei, tô estranha, vou dormir Não é cedo. uma E sensação assim, assim? a forma como nós estabelecemos o trabalho e a nossa relação com o trabalho também é muito desequilibrante e adoecedora. Porque a gente trabalha longos períodos durante o dia e o único tempo livre que a gente... Estou sempre para frente, não estou escrevendo nada. O único tempo livre que a gente tem é à noite. E aí você quer aproveitar para viver, né? Porque você trabalhou o dia inteiro, você tem que ter um pouquinho de vida, um lazerzinho, um relax, um momento, né? E aí você vai usar isso à noite e é péssimo. Então, o que a gente percebeu vivendo lá na roça? Que ao deitar cedo, porque escurecia, dava as 8 horas de sono, naturalmente o corpo despertava antes do nascer do sol, porque existe um burburinho na natureza uns minutos antes do sol nascer. Parece que assim a natureza faz uma festa para a chegada do sol. Todo mundo começa a se mover e aquele movimento tem um impacto na sua frequência e também te desperta. Nesse mesmo desenho do ciclo circadiano, esses neurocientistas aí e também o Ayurveda explica que nesse momento uma série de processos químicos, biológicos, hormonais acontecem que favorecem as eliminações do corpo. Então, acordar antes do sol nascer é fundamental para o bom funcionamento do seu organismo, se você quer manter o seu metabolismo funcionando bem, peso, né, o seu intestino e bexiga funcionando, enfim. Só que você acorda bem disposto na natureza, né? Respeitando esse ritmo natural, você acorda com disposição. Então, quando a pessoa fala, eu vou dormir 11 horas, né? Só que ela ficou até 10h59 no celular, no computador, né? Com estímulo de luz. Você não vai desligar o celular e dormir. E mesmo que você apague, até o seu cérebro decantar a informação levou um bom tempo. Esse tempo que você poderia estar em repouso, se nutrindo da melatonina que já deveria ter sido começada a processar e que você está perdendo, né, o equilíbrio da prolactina e tudo mais, tudo que vai fazer os seus hormônios ficarem equilibrados e o seu sistema nervoso nutrido, você vai perder indo dormir 11, meia-noite, 1h da manhã. E mesmo que você durma 9 horas corridas e vai acordar lá pelas 9 horas da manhã, o seu despertar não vai ser fresco como uma manhã de primavera, né? Você pode acordar cansado, com o corpo dolorido, sem apetite, sem ânimo, sem vontade. Hoje, 75% da população mundial tem problemas para dormir, tem problemas durante o sono, tem distúrbios do sono. É um número muito grande, né, de pessoas tendo uma noite não satisfeita. E para o Ayurveda, sono é um dos pilares da saúde. Se você não dorme bem, da forma como biologicamente foi estruturado, o seu corpo vai sentir. E isso vai gerar uma série de desequilíbrios. E no final, lá, você conseguiu realmente sentir tudo isso, né? Porque se você não tivesse, sim, provavelmente você nunca teria essa oportunidade, a não ser... Exato. Né? Não tem jeito. Não, e a nossa rotina era assim, ó, a gente acordava às 5h30 da manhã, pegava a lenha para fazer o fogo, para fazer o café, que usava a água da cachoeira, que ia para o fogo. Então, 2 elementos puros, né? O fogo e a água. E aí faz o café, e eu sou nordestina, né? A minha família é nordestina na sua maioria, então a gente gosta aí do cuscuz, da tapioca. Então, a gente tomava um café da manhã reforçado, sem pão, sem coisas refinadas. Então, era o cuscuz, o café e ia trabalhar na terra. Então, essa coisa de plantar, né? Ia lá, a gente construía, plantava, enfim, trabalhava para si, né? Era um trabalho para si, o trabalho do cultivo da terra. É um trabalho que demanda muito esforço físico diário. Então, você tomou o café da manhã às 7 horas,
trabalhou forte, no pino do meio-dia, que o sol está lá em cima do alto, e quando você está trabalhando na terra, você sente o sol no meio-dia, no topo da sua cabeça, a fome vem de um lugar muito forte, né? E aí sim, você vai ter o apetite certo para comer o alimento, depois de ter feito atividade física. Hoje o mal nosso é o sedentarismo. Só te falar, a gente tem pouquíssimos minutos. Minutos. Sabe o que eu queria Falou muito, né? Desculpa. O processo de voltar para a cidade foi bom ou ruim? Você se sentiu bem porque você tinha já um conhecimento que você estava buscando? Ou você entrou numa crise? E outra, só para complementar e até você poder fechar o assunto, o quanto você indicaria para as pessoas se reconectarem através, como você, né, da alimentação? Você acha que esse é um caminho para a reconexão com a essência, né? Você já está falando da Ayurveda, sim, mas assim, para falar mais diretamente para as pessoas. Entendo. Eu acho que a alimentação é o caminho, porque a alimentação pode ser um jardim. Você pode tornar o seu corpo um jardim, não um cemitério de produção, de proliferação de bactérias e doenças. Você pode tornar o seu corpo um jardim e se reconectar com a natureza. Você não necessariamente tem que ir para um lugar da natureza. Mas quando você entra em contato com essa sua natureza e coloca o seu corpo, perdão, num ritmo natural, tudo vai se organizando, né? A alimentação é um portal muito atrativo, né, para o corpo começar a se organizar. Mas tem 3 pilares que são os principais: sono, atividade física e alimentação. Esses 3 têm que estar no equilíbrio, né? A gente precisa entender como que eles têm que funcionar na sua dinâmica. Então, até uma dica para quem quiser ter um despertar a partir disso é poder analisar um pouco melhor esses 3 pontos na sua vida. Analisar esses 3 pontos, com certeza. E já começar a regular a partir daí, né? Então, Ayurveda significa a ciência da vida, né? Ayus significa vida, e vida para o Ayurveda, vida, a palavra vida, ela se manifesta no corpo, na mente, nos sentidos e na alma. Então, você tem que pensar em preencher esse todo, né? Então, é alimentação para todos esses corpos, é nutrição e equilíbrio, e tudo isso tem impacto nas suas escolhas. Então, a minha mente equilibrada vai me ajudar nas escolhas do meu corpo. Meu corpo equilibrado vai manter a minha mente estabelecida, estabilizada, enfim, né? Então, tem toda essa complexidade. Eu morei 10 anos na roça, na terra, e isso não me deu... Não vai dar para responder, porque tem 25 segundos. Ai, meu Deus! Ai, mas eu amei, foi muito legal, Carol. Gratidão. Muito bom, muito bom. Tem que ser Carol... eu não consigo ser sucinta. Carol, yoga, qual que é o Instagram?